Como praticar o jejum intermitente quando o treino é cedo? Bom, aí no caso é só fazer uma refeição anterior, né, assim, mais caprichada, porque não dá pra fazer, gente, jejum intermitente com carboidrato na alimentação, carboidrato normal que as pessoas normalmente comem, tá? Porque vai sentir fome. Agora, se você faz uma cetogênica, você faz uma low carb, mas come uma quantidade razoável, né? Porque na low carb a gente não mede quantidade, não é uma colher disso, uma folha daquilo, não é assim. Então você come até a saciedade. Então se na refeição anterior você comer até a saciedade de alimentos que não estimulam esse pico glicêmico, a chance de manhã você não ter nenhum tipo de fome é enorme, né? As pessoas geralmente não sentem fome. Isso é muito interessante. Dificilmente quem começa a fazer jejum não manda mensagem pra mim assim: nossa, mais incrível que eu não tô sentindo fome. Então é bem interessante, tá? Mas tem que fazer alguns dias de refeições legais para depois poder começar a fazer jejum. É todo um protocolo, tá, gente? É todo um passo a passo, assim, para você não ter muita fome no processo. Mendinho, ao deitar, minha glicemia está em média 140 e ao acordar está em média 170. Isso é o fígado que aumenta esta glicemia? Exatamente, mendinho. É o que a gente chama de fenômeno alvorecer, tá? À noite a gente produz alguns hormônios, tipo glucagon, GH, cortisol pela manhã cedo, né? E esses hormônios, eles são contrarreguladores da insulina. Então, o que isso quer dizer? Que enquanto a insulina guarda, né, poupa o açúcar, esses hormônios, eles fazem produzir esse açúcar. Então, eles induzem o fígado a produzir açúcar para... Lógico, porque assim, à noite a gente passa a noite em jejum, né? Não tem energia. E o corpo, ele produz essa energia. O fígado, ele é totalmente capaz de produzir todo o carboidrato que a gente precisa no nosso dia. E, teoricamente, a gente não precisaria... Teoricamente, não. Na realidade, a gente não precisaria de comida, carboidrato, né, de fora. Porque a gente produz esse açúcar, normalmente, que a gente precisa, tá? E aí, é o que acontece pela manhã. Pelo fato de a gente precisar acordar, o cortisol induz o fígado a produzir açúcar. Por isso que, normalmente, pela manhã, as pessoas têm o açúcar mais alto. Aí o que eu sugiro, porque as pessoas, meu açúcar tá alto, eles ficam muito estressados, né? Aí pior ainda. Aí eu peço pra fazer a medição no pós-prandial, depois, 2 horas depois do almoço. Aí sim, pra ver, né? Se tá até 140, tá beleza. Se não, aí a gente tem que organizar toda a alimentação mesmo. João Paulo, doutora, eu recebi uma liberação pra parar a metformina por 6 meses. É só um teste, mas não consegui parar totalmente nesse período. Tive alguns sintomas no olho mês passado. O meu olho ficou vermelho do nada. Agora nesses dias estou com o olho esquerdo mais sensível, um pouco de lacrimejamento. Será que os sintomas são alterações de diabetes? Então, no caso, teria que ir no oftalmo para fazer um exame chamado fundo de olho. Então, o fundo de olho, ele vai ver, né, se porventura sua alimentação é muito rica em carbo e você é diabético, então há possibilidade de ser sim, tá? Por quê? Porque o açúcar vai estar alto, e nessa que o açúcar está alto, como no olho, na retina, são veias muito pequenininhas, artérias muito pequenininhas, né? Acaba que, primeiro, o sangue não chega, e segundo, o excesso de açúcar, ele danifica esses nervos. Então, acaba gerando hemorragia, deixando muito frágeis, né? Tem sangramentos, então a pessoa fica vendo pontos pretos, ou então tem dificuldade de ver, diferenciar cores. Enfim, tem alguns probleminhas mesmo relacionados aos olhos. Mas eu não tenho como te dizer se é isso ou se não é isso, tá bom? Se é relacionado ou não. Aí, no caso é o médico que tem que falar, porque é ele que diagnostica. Mas aí no caso é o oftalmo, você tem que ir pra dar uma olhadinha. Aí nesse exame de fundo de olho ele vai dizer se realmente é do diabetes ou não. Mas assim, se você tem uma alimentação com carbo em excesso, você trata de reduzir o carbo, aumentar a proteína e gordura, porque já compensa a fome, né? Só que reduz o carbo e dá uma melhorada. Não sei se tu viste que eu geralmente eu não posto aqui os depoimentos porque eu faço propaganda do meu atendimento. Aí eu não gosto de mandar no grupo, né? Porque é o grupo, enfim, geral e tal. Mas tem um depoimento que eu postei tem umas 2 semanas mais ou menos, que ela tava com problema no olho. Ela acompanhou acho uma live ou 2 lives. Uma semana depois ela já não tava mais. Então ela já mandou pra mim, né, me agradecendo bastante, querendo que eu cuidasse da mãe dela. Justamente porque ela tava com esse problema e melhorou a alimentação, tipo, fez uns ajustes rápidos
sem nem consultar. Olha que bacana. E acabou que ela melhorou muito o olho. O jejum intermitente é melhor para o diabético ou são melhores as dietas cetogênicas low carb? Bom, as dietas cetogênicas low carb, a cetogênica a gente chama de dieta low carb, tá? A diferença é que a low carb é uma alimentação onde você tem 130 gramas de carbo durante todo o dia. Ah, mas 130 é muito pouco. Mas é 130 do nutriente, não do carboidrato alimento, tá? Tipo, do grupo carboidrato, do grupo de alimentos que são ricos em carbo. Por exemplo, um pão tem 25 gramas de carboidrato. Um pão de 50 gramas, né? Tem 25 gramas de carboidrato. Só que você ainda tem 105 gramas para comer o resto do dia todo, tá? Então, assim, é bastante carboidrato, não passa mal, não. E a cetogênica é carboidrato, né? Ou é low carb, desculpa. É low carb, só que entre 30 e 50 gramas, ou seja, é bem mais restrito. Então tira toda a parte de raízes, toda a parte de cereais, fica só com os vegetais folhosos, vegetais ricos em água e as proteínas de tudo quanto é tipo. E as gorduras, né? Então fica uma cetogênica, mas as duas coisas são excelentes para o diabético. Porque se uma pessoa tinha uma alimentação muito rica em carbo, muito rica em industrializado, eles tirando os industrializados já melhora absurdamente. Aí, tipo, tá fazendo, aí precisa dar uma melhoradinha, diminui, nem exclui, mas diminui as raízes, diminui o trigo e tal, os cereais, né? E aí, tipo, vai dando uma enxugada, vai chegando um ponto que vai estar entre 30%, 40% de carbo, que já fica uma quantidade bem interessante. Mas para o diabético, como ele é intolerante à glicose, o ideal é que seja o mais baixo possível mesmo, tá? Prefere cetogênica, mas é difícil as pessoas chegarem na cetogênica. Mas é possível, tá? Então, são coisas associadas, não dá para dizer melhor um ou melhor outro. Os dois associando fica melhor ainda, tá? Por nada, João. Menino, comer frutas mesmo de alto índice glicêmico. Se eu acrescentar aveia, eu consigo diminuir a velocidade de liberação desse açúcar na corrente sanguínea? Não, Jim. Se você adicionar aveia, piora. Porque a aveia é cereal. Cerca de 63% da aveia é rica em carbo, né? É composta de carboidrato. Então, não é uma combinação muito interessante. Mas se você juntar com a proteína, fica melhor. Ou com os ovos, com a carne que sobrou do almoço, com o frango que sobrou do almoço, com atum. Enfim, juntar a fruta com a proteína, sim. Agora, fruta com cereal, não, porque é tudo mesmo grupo, é tudo carboidrato. Mas assim, eu sempre sugiro a fruta como sobremesa, não como lanche. Sobremesa por quê? Porque você já comeu a carne, já comeu a salada, já comeu um monte de outros alimentos, que quando você vai comer a fruta, primeiro você não vai conseguir comer muito. E segundo, esse açúcar ele vai ser bem atrapalhado, né? Ele não vai subir livremente. Ele vai ter a proteína que atrapalha, a gordura que atrapalha, a fibra que atrapalha. Enfim, já vai subir bem mais lento, tá? Mas o seu raciocínio de combinações é perfeito, você tá de parabéns, viu? Mas a aveia que não é o alimento mais interessante. Mas a proteína, sim. Eu poderia dar um exemplo de como seria na prática o jejum intermitente? Então, bora lá. 8 horas da noite eu vou fazer meu jantar, como a gente fez hoje. A gente fez hoje 7h30, né? Hoje a gente conseguiu jantar mais cedo, 7h30. E nessa que a gente jantou 7h30, o meu jejum, se eu for fazer 16:08, eu vou me alimentar no mínimo amanhã 11h30 da manhã, porque faz 16 horas de jejum. A partir de 11h30 eu já posso almoçar, já posso jantar, já posso comer o que eu quiser nesse período de 8 horas, tá certo? Agora, quantidade de comida não tem como eu falar, né? Até porque nem nas minhas consultas eu realmente não passo quantidade. Eu trabalho não prescritivo, eu não digo pra você quanto de comida, qual horário que você vai comer, não. Eu só te auxilio nas melhores escolhas, tá? É você que vai escolher os melhores alimentos. Então, assim, geralmente não faço assim, só que se come até a saciedade, tá certo? A regra número 1 é não passar fome. Então, come até a saciedade para poder suprir essa falta, entre aspas, no início, né? Do carboidrato em si. Aí o horário é esse, você faz as contas. Por exemplo, tinha uma paciente que ela não queria abrir mão do café da manhã de forma nenhuma. Não, doutora, eu quero, eu adoro, é a melhor refeição da minha vida, eu amo fazer café da manhã. Aí eu disse, beleza, então vamos fazer os cálculos, né? Então, a última refeição dela era às 3 da tarde
E aí, claro, né, ela fazia o brodo, ela tomava chá, tomava café, fazia tudo que podia, né, nesse período. E assim, ela também não sentia muita fome à noite, era muito tranquilo. A última refeição às 3 e ela só ia comer no café da manhã. Normal, o café da manhã maravilhoso dela, que ela adora e não abre mão. E tá tudo certo. O legal do jejum é que ele também é super adaptável, né? Ele se adapta à sua rotina. Não você precisa se adaptar a ele, entende? Então vou mudar a sua vida. Não. Se não dá pra fazer hoje, dá pra fazer amanhã, beleza? Então assim, é algo totalmente assim, bacana porque ele se adapta. Cortisol ajuda a subir a glicemia? Ajuda. Ele é contrarregulador da insulina. De manhã, quando a gente acorda, que a gente precisa de cortisol para acordar, né? Ele aumenta o açúcar, tá? Ele pede, assim, ele induz o fígado a produzir mais açúcar, então aumenta a glicemia assim. Mendinho, o diabético deve se poupar do estresse para não subir a glicemia? Olha, Mendinho, se a gente conseguisse... É difícil, né, a gente se poupar do estresse, se você for uma pessoa muito zen, tipo eu. Se você for uma pessoa muito zen, tipo eu, que o mundo desaba e eu tô zen. Mas não, me estresso muito também, tá? Então, se puder se poupar, se você puder evitar confusões, se você puder evitar emoções, mas nem sempre é fácil, né? Mas assim, claro, se puder, é ótimo. Mas isso não é o determinante, tá, menino? Porque, tipo, se você tem uma alimentação controlada, se você tem uma alimentação baixa em carboidrato, você vai até subir a glicemia, você é estressado. Mas é muito menos do que se você tiver uma alimentação ruim, entendeu? Então, o que determina mesmo, assim, o grande X da questão é a alimentação mesmo, tá? Se pode fazer um jejum intermitente com uma dieta cetogênica restrita, é isso? Sim, deve, é o ideal, né? Mas não tem problema não, se fizer é só benefício. Gente, obrigada, foi ótimo. Depois dei uma passada lá no meu Instagram, sigam lá, porque lá tem muito material, muito vídeo, muita live com pessoas incríveis, vocês não tem noção, tem live com o Dr. Ricardo, cardiologista, que vocês não vão ouvir isso nunca em consultório. Tem live com o nefrologista muito bacana. Tem live com a doutora Maíra, né, que é sobre jejum intermitente. Enfim, tem muita coisa legal. Um monte de outras pessoas para vocês estarem lá assistindo e façam perguntas. Entre em contato comigo, pergunta, tira dúvida, tá bom? Um abraço, boa noite para vocês, boa semana e até a próxima terça-feira, combinado? Tchau, tchau.